Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de Geografia, também com o tema Semana Final, revisão semestral. Nós vamos ver um pouquinho sobre tudo que já falamos, desde o início do bimestre, do semestre. Não entrei em todos os temas, porque nós já fizemos revisão nas duas aulas anteriores a essa, né? Então vocês têm tudo já gravados, então eu vou falar um pouquinho sobre cada tema para nós relembrarmos um pouquinho, tá bom? Então acompanhem lá no livro de vocês. Na página 6, vocês vão abrir lá o livro na página 6. Os conteúdos para revisão são unidade 1 e 2, paisagem, o registro e observação e o espaço urbano. Agora vamos falar um pouquinho. Na unidade 1, paisagem, registro e observação, nós vamos ter 3 capítulos, o primeiro observando e representando as paisagens, o segundo usando e criando referências, o terceiro os limites e a ocupação do espaço. Então vamos falar um pouquinho individualmente de cada um deles. Paisagem e registro, paisagem, registro e observação, na página 6. Então, entramos ali observando e representando as paisagens, na página 8. Aí, lembram que nós fizemos a leitura ali do poema do Davi, ele falando com o Senhor Deus ali, sobre o que ele estava vendo, né? Então, podemos fazer muitas descobertas sobre lugares diferentes, né? E distantes. Para isso é necessário observar cuidadosamente tudo aquilo que compõe essas imagens, assim como Davi estava fazendo naquele momento. Em seguida falamos na página 10 sobre as paisagens. Ao observar as paisagens, conseguimos identificar o que faz parte delas. Então, nós descrevemos ali na página 10 cada paisagem, o que cada uma delas tinha. Depois trabalhamos as paisagens naturais, culturais ou humanizadas, o que eram elementos naturais, o que eram elementos culturais ou humanizados. Na página 16, falamos sobre a paisagem natural, que é aquela paisagem que não tem muitos elementos culturais, ou seja, criados pelo homem. Em algumas paisagens possuem apenas elementos naturais, outras, às vezes, um detalhe, né, que foi o homem que fez, que foi modificado. Então, essas paisagens são consideradas paisagens naturais. Aí falamos na página 17 sobre a paisagem geográfica, que é aquela que possui mais elementos culturais. Sua formação acontece pelas transformações que as pessoas realizam no ambiente e que servem para atender às suas necessidades. Então, já vem sendo modificada para que o homem possa, o homem adapta aquela paisagem para que ele possa usufruir, né, dela. Paisagem e as transformações, né? O que faz o homem modificar, né, transformar as paisagens? Um dos motivos que faz o homem transformar as paisagens é a necessidade de aproveitar os elementos da natureza para a sua sobrevivência, né? Capítulo 2, página 23, usando e criando referências. Então, nós temos ali uma imagem, né? Então, ali a Yumi está pensando lá. Além das fotografias, que outras formas de representar uma imagem, paisagem você conhece? Então, ali você fez um desenho da imagem no espaço abaixo. E em seguida, já falamos sobre o mapa, que é uma representação de um espaço, né? Os mapas são usados como uma representação de uma paisagem, assim como fotografias. Por meio dos mapas, podemos ter várias informações sobre o lugar onde estamos, que estamos representando. Então, ali tinha já um mapa,
E também falamos que os mapas são representações gráficas das paisagens, ou seja, desenhos dos espaços que estão à nossa volta sobre uma superfície plana, certo? Na sequência, trabalhamos os pontos de referência, página 25, que é quando nós falamos sobre quando alguém pede uma informação que você possa, quando alguém pede uma informação, como você faz para indicar, né? Então a gente usa os pontos de referência, que são elementos construídos pelas pessoas e que ajudam a encontrar e traçar um caminho. Então, para isso, servem os pontos de referência. Falamos sobre a maquete, na página 23, que é uma forma de representar a paisagem, não no tamanho natural, deixa eu voltar um pouquinho ali, mas em um tamanho menor, mas não deixando nada de fora, né? Nós vemos ali uma representação de uma cidade brasileira, ali na página 29, através da maquete. No capítulo 3, falamos sobre os limites e a ocupação do espaço, na página 32. Falamos sobre o limite geográfico, que é uma representação que separa os espaços e os lugares. Aí nós tínhamos uma imagem e ali nós vimos vários limites, né? O limite do morro até onde ia, o limite da rua, do rio, né? Então, onde nós pudemos observar que tudo tem um limite. Aí mostramos que o limite é fundamental na elaboração e confecção de mapas, pois com eles ficamos sabendo com exatidão onde começa e termina o espaço representado, certo? Depois, em seguida, nós temos ali uma planta baixa de um apartamento, depois de um campo de futebol. Uma planta baixa é um ambiente visto de cima, mostrando todas as suas divisões ali. Vocês fizeram a planta baixa aqui no livro, na página 35. O que compõe os limites do município? Página 39. O município é uma divisão de território que tem suas próprias leis e governos. Dentro do limite do município, podemos encontrar o espaço rural e o espaço urbano. No Brasil, as prefeituras que representam o poder do município localizam-se na área urbana chamada cidade. Aí na página 40, tinha um mapa ali mostrando para vocês os limites, né? Que são aqueles risquinhos, cada risquinho daquele é o limite entre um município e outro, uma cidade e outra. Unidade 2, página 46, o espaço urbano. Com o primeiro capítulo falando sobre o espaço urbano, observação, características e representação. O espaço urbano é o lugar onde estão localizadas as cidades, né? Sejam elas grandes, pequenas ou médias. O tamanho das cidades pode ser medido de acordo com o número de habitantes e com a área territorial. A cidade é um espaço de aglomeração que possui elementos característicos. Ali, isso na página 48. O espaço urbano é caracterizado pela existência dos seguintes elementos: moradias, comércio, indústria, calçamento, sinalização nas ruas, rede de iluminação pública, abastecimento de água, escolas, postos de saúde, centros esportivos ou de lazer, praças e igrejas. Na sequência, deixa eu colocar aqui. Falamos sobre as diferentes cidades do Brasil. Nós temos no Brasil as cidades litorâneas, a cidade do interior, a capital e as cidades planejadas. Cidade do interior. As cidades do interior, elas podem ser pequenas, médias e grandes. Aí mostrou um mapa ali na página 51, né, mostrando um pouquinho sobre cada cidade.
e abaixo dizendo: as demais cidades apresentadas no mapa, exceto a região metropolitana de São Paulo, são consideradas cidades do interior. Locais públicos e privados. Já que nós falamos de cidades do litoral, cidade grande, em cada uma desses lugares nós temos os locais públicos e privados. O que são locais públicos? São aqueles espaços de uso comum, que todo mundo pode usar, né? Ou seja, parque, jardim, ruas, calçadas, etc. E os chamados locais privados são aqueles com restrições de circulação das pessoas, como as residências, escritórios particulares e clubes. Agora o capítulo 2, organização das cidades. Na organização das cidades, nós falamos sobre a moradia, né? Diferentes tipos de moradia nós observamos ali. Se você observar a paisagem urbana em qualquer cidade, perceberá que as condições de vida não são as mesmas para todos os habitantes. Ou seja, as casas não vão ser todas iguais. Existe uma grande diversidade, né, de moradias. Além disso, a forma de organização do espaço urbano e o acesso a serviços públicos também são influenciados pela disposição e localização das moradias e pela ação do poder público, para que todos tenham acesso a serviços. Então, ali nós mostramos no livro a favela na beira do rio e uma casa dentro de um condomínio, e aí nós trabalhamos um pouquinho sobre essas diferenças. Na sequência, falamos sobre transporte. Antigamente, as pessoas se locomoviam mais a pé, utilizando animais ou veículos de tração animal. Hoje em dia, existem para a nossa locomoção diversos tipos de condução, como o ônibus, o carro, trem, avião e outros. Hoje as pessoas se deslocam de um lugar para o outro para trabalhar, para a escola, lazer, e aí essa modernização dos meios de transporte facilitou a vida do ser humano, né? Também falamos sobre o transporte coletivo e particular. Deixa eu aqui falar um pouquinho sobre... Nessa atividade aqui, eu preciso só fazer uma alteração aqui, que veio uma letra P e era uma letra O, né? Então, agora eu não consigo fazer essa alteração, mas fica aqui a correção, ok? Então, no transporte coletivo e particular, nós estamos falando do coletivo, uso em massa de várias pessoas, e o particular, que são o carro, onde algumas pessoas só utilizam, né? É um ambiente particular. E dentro desses, nós falamos sobre que os transportes podem ser terrestres, aéreos e aquáticos. E entramos falando um pouquinho de cada um deles. Transporte de cargas. Falamos que também os meios de transporte, além de facilitar a vida, o deslocamento das pessoas, também foi importante para o transporte de cargas, levando mercadorias do campo para a cidade, né? Usando vários tipos de formas, como trem, caminhão, navio, avião. Então, nós trabalhamos cada um deles. Falamos também sobre a comunicação das cidades, na página 66. A comunicação é muito importante para o dia a dia das pessoas. Ela está presente em quase toda situação da nossa vida. De um modo ou de outro, estamos sempre nos comunicando, né? Falamos sobre os meios de comunicação individuais, a carta, o bilhete, telefone, o celular. Também falamos dos meios de comunicação, deixa eu botar aqui, coletivos, como jornal, revista, rádio, televisão e a internet.
Capítulo 3. Trabalhar na cidade. Nós lemos um poema ali falando sobre o trabalho e depois, em seguida, com o tema trabalho. Né? Desde antigamente, o trabalho existe como forma de satisfação e de sustento para o homem. Então, tinha ali o poema que nós lemos lá do Sérgio Caparelli, que foi possível perceber que o trabalho está presente na vida do homem independentemente do local e da atividade que ele fazia. Então, cada tipo de trabalho exige uma preparação diferente. Nós trabalhamos um pouquinho sobre cada um deles. Falamos sobre as transformações do espaço urbano, na página 81. O ser humano transforma o ambiente para sobreviver e, a partir dos recursos naturais, cria serviços como água encanada, energia elétrica e produtos que trazem melhoria para o seu dia a dia. Então, o homem ele foi modificando o ambiente para o seu conforto, né, para que ele pudesse ter mais facilidade, né, tornando aquele ambiente mais agradável. Falamos sobre utilizar conscientemente os recursos naturais, e falamos em especial da água e energia elétrica, colaborando com a preservação da natureza, cuidando do que temos, falando sobre a coleta seletiva. E, pessoal, assim nós finalizamos o nosso livro de geografia. Se você tiver alguma dúvida, anote para conversarmos, né, no fórum. Não esqueçam de assistir as videoaulas já gravadas anteriormente para esclarecer algumas dúvidas que aqui não foi possível. Então, nós temos todas as aulas gravadas para que você possa retomá-las. Eu estou disponibilizando lá no material de apoio as orientações para esta semana e também um material em anexo com atividade para que vocês façam no caderno ou impressa, né? Sempre com aquele capricho que nós sempre falamos na nossa sala, para que você tenha esse conteúdo e posteriormente possa estudá-lo, né? Chegou as nossas tão queridas férias, eu peço que vocês aproveitem, descansem, mas mais do que tudo isso, se cuidem e logo, logo nós estaremos juntos novamente. Um grande abraço, bem apertado em todos vocês, fiquem com Deus.